vocês a prova para vocês fazerem de português, tá? Vou compartilhar aqui, então. Boa noite. Boa noite. Como eu falei para vocês, eu ia fazer os exercícios ali para a gente falar um pouquinho e lembrar sobre a regência verbal e nominal, tá? Então, só me deem ok se está aparecendo para vocês aí os exercícios da apostila. Tá? Vou dar uma falada. Tá aparecendo? Tá. Tá. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a concordância, tá? Tanto o verbal, que vem do verbo, né? Que está ligado diretamente com o verbo. Então, a frase vai ter que entrar em concordância com o verbo. E a concordância nominal, a frase vai entrar em concordância com o substantivo, com o sujeito, certo? Então, a gente tem sempre aí duas possibilidades para vocês colocarem. E sempre concordando plural, singular, né? Feminino, masculino. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Que nem na número 1 ali, ó. Faça a concordância correta, circulando o verbo adequado em cada oração. Né? Então, faz ou faz em 20 minutos que estou à sua espera, né? Então, 20 minutos está no plural. Então, eu não posso dizer faz, né, 20 minutos. Ele tem que estar concordando, porque o 20 minutos faz a função de substantivo. Então, né, fazem 20 minutos que estou à sua espera. E lembrando que a concordância, ela se adapta de acordo com aquilo que estiver mais próximo dela também, né? Se o verbo estivesse perto lá do estou, que nesse caso não vai entrar, porque verbo com verbo não fica perto, né? Aí não fica no plural, fica no singular, certo? A 2, haviam ou havia muitos anos que não vinha ao Rio. Aí a gente tem um detalhe muito importante. O verbo haver, tá? Esse aí, ele não muda, ele fica havia, tá? É o único verbo que ele não vai ter essa mudança de concordância. Então, havia muitos anos que não vinha ao Rio, tá? O haver ali, ele não tem essa mudança, então ele não tem muito conexão para concordar ou discordar, tá? Por cima do fogão deviam ou devia haver fósforos. Como tá próximo do fogão, né? Então, por cima do fogão devia, porque devia estar em cima dele, né? Os fósforos, né? Depois no 4, hoje, precisamente 7 anos. Faz, porque eu tô falando, né? Hoje também é temporal, né? É um advérbio de lugar, de tempo, né? Então, faz hoje, precisamente 7 anos. Tá ligado à concordância direto com o que está mais próximo dele, tá? Vai ou vão haver desistências, né? Ali eu tô falando das desistências, então vão haver desistências, né? Anotei os objetos que faltavam ou faltava, né? Os objetos, então faltavam. No Rio de Janeiro, faz ou fazem dias muito bons. Então, são mais de um dia, né? Então, no Rio de Janeiro, fazem dias, porque está mais próximo, né? Então, o plural com o plural tem que concordar. Deixa eu voltar ali. Depois a gente tem... começaram a haver abusos, né? Então, o abuso está no plural, começaram a haver. Podem ver que, de novo, o verbo haver, ele não vai sofrer mudança, tá? Então, esse verbo é bem fácil de decorar, de entender que o haver, ele não tem essa mudança, né? Deve ou devem fazer uns 2 anos que não vou lá, né? Fazer, mas tá ligado com os 2 anos ali, então devem de fazer 2 anos que não vou lá. É ou são 13 de maio, né? Então, a gente viu a questão de horas aí, quando falar de horas ou de data, né? Eu não estou falando de mais de 13 de maio é uma data, então é 13 de maio, é uma data só, né?
Hoje é dia 20 de setembro também, então estou falando de uma data específica, não preciso botar no plural. Existirá ou existirão dúvidas, né? A gente sabe que as dúvidas ali estão no plural, então existirão. Eles mantêm ou mantêm a calma, né? A regra do mantém ali com acento agudo e acento circunflexo, quando, né, vem o sujeito aí, eles, o pronome pessoal eles, né? A gente sabe que vai o acento agudo, tá? E quando não tem o sujeito, o pronome pessoal eles na frente, daí é o normal. Então, seria a segunda opção ali. Eles mantêm a calma. E olha, já tem o segundo exemplo para sem acento. Ele não está na terceira pessoa do singular, que é eles, então sem acento. Ele tem algumas angústias, tá? Então, o tem, os verbos aí que derivam do verbo ter ou vir, eles sofrem conjugação só na terceira pessoa do singular, que é eles, né? Desculpem, do plural. Quando não tiver, só tiver a terceira pessoa do singular, eu não coloco o acento. Saiu ou saíram as datas das provas no edital, também, né? Tô falando das datas, então é mais de uma data, saíram. E são ou é 2 horas, né? Daí sim, tá no plural, é mais de uma hora, são, tá? Então, a concordância correta, a concordância, então, vai depender do sujeito. Se estiver ligado mais para o plural ou singular ali, eu vou ter que me adaptar na frase. Lembrando que o verbo haver aí é um verbo que ele não sofre essa modificação e ele continua concordando com o verbo ou com o substantivo, com o nome. Tá? Agora eu vou compartilhar outra tela aqui. Eu vou falar um pouquinho. Deixa eu tirar essa aqui. Para falar um pouquinho dessa síntese aí. Tá? Tá aparecendo para vocês? Ó. Tá aparecendo? Tá. Então, falando um pouquinho dessa regência verbal e nominal, tá? Sim. Existem aí os verbos, né? Que eles precisam concordar. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Por exemplo, temos confiança em Deus. A gente tem que cuidar o termo regente, que é o substantivo, e o complemento, né? Ou uma preposição, ou outro substantivo também, a mesma classe gramatical, que pode vir aí reger e ser o regido, né? Então, a gente tem ali, ó, temos confiança em Deus, né? Quando tem a preposição no meio ali, que precisa de complemento para minha frase ter um sentido completo, aí eu preciso de um complemento nominal, né? Então, a preposição, ela faz essa função de ligar duas frases. Por isso, porque senão não tem sentido. Se eu falar tem confiança, confiança eu tenho em alguma coisa, em algo, né? Então, tem esses verbos, eles necessitam dessas preposições, né? Na segunda, ó, os homens confiam em Deus. Ó, em preposição, substantivo também. Os homens confiam em alguém, é um verbo que precisa de um complemento. Então, verbo em preposição substantivo ali, e aí a gente tem o complemento verbal. Aí a gente tem o objeto direto e o indireto. O objeto direto, ele não precisa de preposição, ó, já diz, ele é direto, né? E o indireto precisa de preposição, tá? Deixa eu completar aqui. Boa noite. Ó, cientistas pesquisaram o cérebro humano. Aqui, boa noite. Se eu precisar parar em pesquisar, o verbo ele fica no sentido normal, regente. Né? Ele não precisa de um complemento para mim ter sentido completo na frase. Cientistas pesquisaram, ponto. Mas eu quero só botar um a mais, não chega a ser um complemento, só uma informação a mais. Então, o cérebro humano. Né? Então, tem o regente, que é o verbo pesquisar, e o regido, que é o substantivo que vem depois, né? Então, a gente tem aí o objeto direto sem preposição. Tá? Ó, quando um termo regente é um verbo, corre a regência verbal,
Então, eles vão conversar, a frase vai conversar e vai depender se ela tiver uma preposição ou não, para ser direta sem preposição, indireta com preposição, tá? Então, a gente tem ali o exemplo, o trabalho é útil a todos. O útil, ele vem como regente, porque ele é o adjetivo, né? Ele dá a qualidade ali para o substantivo. O trabalho é útil. Regente, ele dá uma qualidade. A é uma preposição. E todos é o pronome, né? Então, tem um complemento nominal. Não chega a ser a função, ele tem a preposição, e o regido que vem depois, ele só complementa esse nome, né? Então, o trabalho é útil para quem? A todos. Então, ele é o complemento do nome. Ó, que nem no exemplo 2. Agir contrariamente às suas ideias. Então, regente, ó, contrariamente, o verbo, às suas ideias, pronome, e substantivo, ideias. Então, aí também não tenho, eu tenho a função da preposição, mas ele me torna mais um complemento nominal, porque vem, além do verbo ali, vem um substantivo e mais um complemento para esse substantivo. Ó, o advogado tinha certeza de que venceria no tribunal. Né? Então, aqui a gente já tem uma oração mais complexa, né? Mais completa do nome, porque o advogado tinha certeza, é um verbo substantivo ali, é o que manda na frase, e a expressão de que é uma preposição mais uma conjunção integrante, né, torna uma oração subordinada completiva nominal. E aí vem o regido, que é o complemento. Então, quando a gente vê sempre essas frases de que, né, com essas duas expressões juntas, é uma oração subordinada, né, subordinada, ó, porque ela não se coordena sozinha, ela precisa de uma preposição e uma conjunção integrante para fazer sentido completo na frase. Então, ela é oração subordinada, ó, suborno, né? Compra, precisa de alguém. Então, ela precisa dessas duas classes gramaticais para completar o nome, né? Que nem o exemplo abaixo, ó. Às vezes tinha vontade de que fôssemos crianças de novo. Ou aparece de novo de que ali, né? Que é a preposição, mais a conjunção integrante, né? O regido, que é um verbo, ó, e o substantivo. Então, a gente também tem uma oração subordinada. Geralmente, quando tem o de que, a gente já sabe que é uma oração subordinada, né? E aí é completiva nominal, porque ela completa o nome, né? Daí, passando aqui para baixo, ó. Para dar mais um exemplo de uma oração subordinada substantiva indireta, ó, é que quando tem a conjunção integrante que e uma preposição. Então, é indireta, porque tem preposição. Lembrem que na última aula eu falei, direta é quando não precisa de uma preposição, eu passo reto, né? E faço o entendido, a compreensão da frase por inteiro. E quando não tem, daí a gente precisa do auxílio da preposição, aí é indireta, porque ela tem uma preposição no meio. Então, meus pais insistiam em que eu voltasse a estudar. Meus pais insistiram em alguma coisa, uma preposição, né? E que eu voltasse a estudar. Então, tem a preposição e a conjunção integrante. Poucas frases vão ser orações coordenadas, né? São as orações que são menores, que finalizam sempre no verbo, né? Daí a gente tem esses termos integrantes que a gente chama da oração, que eu já tinha falado também. Eu estou só dando uma retomada para vocês fazerem a prova, que vai estar disponível daqui a pouco para vocês, né? Então, tem um verbo transitivo direto, ele não exige preposição quando é direto, né? Indireto, quando exige a preposição, a presença dela, né? Quando é direto e indireto, porque aparece na frase uma parte da frase sem preposição e depois uma outra parte com preposição, né? O complemento nominal, então, ele completa o sentido de substantivo, é um complemento de substantivo. Geralmente, ele vai ser um adjetivo dando qualidade
ou um advérbio, dando lugar, a intensidade, a forma, a maneira, né? E as vozes que fazem aí com que se torne, né, o termo regente, o regido, né? Então, conforme o verbo vai trabalhar na frase. E aí a gente vai falar, quando a gente fala de regência verbal, a gente vai dar essa regência de alguns verbos, porque alguns verbos, eles diferenciam, eles precisam, né? Ó, o aspirar, então, é um verbo que, no sentido de pretender, de almejar, quando eu aspiro algo, né? Quando eu almejo algo, quando eu pretendo algo, né? Ele pede um complemento com a preposição, né? Então, ó, todos aspiram a alguma coisa ou a algo, a um mundo sem guerra, né? Então, é um objeto indireto, porque tem preposição, e o verbo transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição. Ó. Vanderlei aspira ao cargo de técnico da seleção. O Vanderlei aspira alguma coisa, né? Ele almeja alguma coisa, ó, e eu preciso da preposição, então ele é o verbo transitivo indireto e objeto indireto, porque depois, tudo que vem depois da preposição é um objeto indireto, tá? Então, no sentido de cheirar, inalar, né? Quando a gente fala aí de aspirar, então depende do sentido da frase também que esse verbo atua na frase, né? Eu preciso entender qual é o sentido, qual é o significado. Já no sentido de cheirar ou inalar, ele pede já complemento sem preposição. Então, ó, o verbo aspirar, ele pode vir a ser indireto quando tem preposição e a vir ser só direto, sem preposição, no sentido de cheirar, de sorver, de inalar, né? Então, ó, nas metrópoles, as pessoas aspiram ar puro. Aspiram ar puro. Então, é verbo transitivo direto. Gostava de aspirar o perfume das flores, gostava de aspirar eu não preciso aí de complemento, né? Pode ser só objeto direto. O verbo assistir, ele tem se, no sentido de prestar assistência, dar ajuda, ele vem sem preposição. Ó. O governo pretende assistir os desabrigados pela enchente. Uma equipe médica assiste os pacientes. Não precisa de preposição, então é objeto direto e verbo transitivo direto. Agora, se o verbo assistir vem no sentido de ver, tá? Presenciar o espectador, a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está falando, ele pede preposição a. Ó, assistimos, de ver, assistimos o quê? A um debate acalorado entre os dois candidatos. Então, a objeto indireto, porque ele precisa de uma preposição. Então, o que manda nesses verbos, além do sentido que eles atuam nas frases, é a preposição, né? Para saber se é indireto ou direto. E no sentido de caber, pertencer, ele pede complemento com a preposição a, né? Ó, votar é um direito que assiste a todos cidadão, né? Então, assiste a todo cidadão. Indireto, porque tem uma preposição ali. O verbo no sentido de pertencer, ó, o voto é um direito que pertence a todo cidadão, né? Então, ele pede um complemento com a preposição a. Assiste ao consumidor o direito de devolver mercadoria com defeito, objeto indireto. Assiste a alguém, então é indireto, ele precisa da preposição. E aí são vários verbos que vêm pedindo complemento ou não, dependendo do significado que ele atua na frase, né? O verbo chamar, ó, chamei João de covarde, então, de, predicativo ali, objeto direto, ó, né? Porque o de ali, ele faz a função de dar um predicado, né, para o João. Então, ele não faz a função de objeto direto e indireto, né? Esquecer, lembrar também. Então, todos esses verbos, custar, implicar. E esse exemplo que eu estou puxando aqui, ele vai aparecer lá na apostila de vocês. Deixa eu completar aqui, que aí eu vou abrir a apostila. Ó, só me dei aqui, está aparecendo para vocês. Tudo isso que eu estou explicando para vocês aí, ó, vai aparecer lá no polígrafo de vocês.
Com os mesmos exemplos, trazendo os verbos ali, ó. Mesma coisa, ó. Traz aí para vocês treinarem os verbos, né? Daí a gente tem um exercício aqui, ó. Peraí. Ó. Então, o que ele deixa diferente aí para vocês, para não esquecer desses verbos transitivos diretos e indiretos, né? A gente tem regra, como todo português tem a exceção. Os pronomes, quando a gente fala dos pronomes o, a, os ou as, ele deve ser empregado com complemento de verbos transitivos direto, né? Então, quero uma mesa nova, quero a meus pais, quero-lhes. Então, o pronome ler e lhes como complemento de verbo, tá? Indireto. Deixa eu aqui, tá? E o a, o, a, os artigos, eles fazem complemento dos verbos transitivos direto, porque não precisa de preposição, né? Agora, os pronomes lhe e lhes, eles fazem um complemento de verbo transitivo indireto, porque lhes, quero-lhes, ele já faz a função de preposição. Então, ele vai ficar indireto, né? Porque ele precisa ter esse pronome no meio. Daí a gente tem alguns exercícios aqui embaixo que eu disse que eu ia fazer com vocês. Deixa eu descer aqui. Ó, o projeto estão dando andamento é incompatível, tradições da firma. Então, a gente tem que ver o que combina, qual é o complemento que combina melhor, né, dentro da regência, da concordância, do verbo ou do substantivo, né? O projeto estão dando andamento é incompatível, tradições da firma. E aí, o que vocês acham? Será que é o projeto de que, com as, a que, com as, que, as, a que, as, ou que com as? Quem quer me ajudar a responder essa aí? Para a gente entender um pouquinho do complemento. O projeto estão dando andamento é incompatível. Tradições da firma. Ó, preciso falar que o projeto... Eu preciso... Fica vago, né? Não tem nada ali para me dar um complemento. Então, já me diz que eu preciso usar um complemento para este nome, um complemento nominal. Daí eu estava explicando para vocês que tem duas expressões para dizer o complemento nominal. Vem a preposição e mais algo. Então, o que vocês acham que vai na primeira? Alguém quer responder? Ó, o projeto de que estão dando andamento é incompatível com as tradições da firma. Né? Então, com as, está me dizendo aí que está dando, contradizendo, né? Então, precisa de um complemento, porque eu não posso terminar minha frase e dizer, né? O projeto com que? Projeto que, né? Fica faltando. Então, eu boto uma preposição e a partícula que ali para fazer de que, para fazer um complemento nominal. Quanto a amigos, prefiro João, Paulo, quem sinto simpatia. Então, ó, quanto a amigos, prefiro João, Paulo, quem sinto simpatia. Aqui a gente não precisa botar nada de complemento, né? Então, prefiro João a Paulo, de quem sinto, né? Então, a gente tem a opção ali, ó, do que por o menos, né? Ó. Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, porque eu estou fazendo uma preferência, tá? Por quem sinto menos simpatia, né? Então, a gente vê que falta, às vezes, os complementos nominais ou duas expressões para ficar a concordância do verbo, né? Com quem sinto, né, a menos simpatia, então a gente tem que cuidar ali, porque tem que fazer toda a concordância com os sujeitos. Ó, assinale a opção em que todos os adjetivos podem ser seguidos pela mesma preposição, né? Ó, ávido, bom, inconsequente,
indigno, odioso, perito, leal, limpo, oneroso, orgulhoso, rico, sedento, oposto, pálido e sábio. Então, o que a gente tem que pensar? Assinale a opção em que todos os adjetivos, todos esses dão qualidade, eles podem ser seguidos pela mesma preposição, né? Eu posso usar a preposição "ai", posso usar a preposição "de", posso usar o complemento nominal "de que", né? Só que todos eles têm que vir na mesma linha, complemento nominal, eles têm que estar ligados, né? Então, a ávido, a bom, inconsequente, indigno, odioso, perito, leal, limpo, oneroso, né? Qual que vocês acham que é aí? Alguém quer participar? Ninguém? Ninguém quer participar? Qual é a preposição aí que eu posso botar na frente desses adjetivos aí? A gente tem que lembrar todas aquelas preposições para que a gente possa escolher, né, a opção correta. Ninguém? Então, aqui a gente pode botar a preposição a, craseado, né? Porque sem ele não se torna craseado, ele é um artigo, né? A gente pode dizer de que orgulhoso, é o que a gente vai passar de que rico, de que sedento, né? Então, a gente pode botar o complemento aí, tá? Então, a gente tem que cuidar qual é a preposição. Todos, quando estiverem na frase, ele tem que estar toda a preposição correta, tá? Depois, vocês também têm lá no final, para os outros exercícios, as respostas corretas, tá? Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma culta da língua. Então, eu preciso, não é o correto na frase como eu falo, é como a gramática pede, tá? Então, ó, os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável, obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana, o rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Então, o que eu tenho que cuidar lá no enunciado? A opção que apresenta a regência verbal incorreta. Então, o verbo aí não está concordando. No primeiro, os sertanejos aspiravam, estou falando dos sertanejos, né? Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana, também está respondendo o verbo normal. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros, né? Também está concordando aí com o plural singular. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade, tá? E a última, ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Então, quando a gente fala ali na letra B, obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana, tá? O verbo, eu tenho que procurar o verbo, né? Trabalho. Na letra A, aspiram, né? Na C, presenciou, tá? Só que na letra C, o rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros, né? Depois, na letra D, o fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. E ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Então, a gente precisa achar a regência verbal, né? Quem rege esse verbo aí? Porque nem eles, na letra A, os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. Só que vida está no singular. Então, os sertanejos aspiram a uma vida saudável. A gente tem que mudar tudo aquilo ali, porque a gente está falando da vida que é mais confortável. Então, o sertanejo aspira a uma vida mais confortável.
né? Então, o que não está concordando ali, o que rege, né? Porque ele está aspirando a alguma coisa. E a vida é uma vida, né? Então, é o ser. Tem que mudar todo o contexto lá para que fique concordando com o substantivo. Então, o sertanejo aspira a uma vida mais confortável. Então, isso é a regência verbal, é a concordância verbal, é mudar todas aquelas classes gramaticais necessárias na frase para que fique com sentido e dentro da norma que é pedida da língua escrita, né, da gramática. A 5, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Então, agora eu posso aqui assinalar a alternativa correta dentro ainda da regência verbal. Ó. Nunca assisto filmes de terror. Quem assistiu essa aula? Que filme você quer assistir? Quantos assistiram a esta peça? E todas estão corretas. Aqui a gente sabe que nem todas estão corretas, né? Ó, nunca assisto filmes de terror, né? Quem assistiu essa aula? Tem uma aula também. Que filme você quer assistir? Quantos assistiram a esta peça? Né? Então, peça é uma só, ela está ligada com o substantivo. Então, quanto assistiu a esta peça? Né? Então, a regência tem que concordar o verbo ali. A peça está no singular, então eu tenho que adaptar essa regência para ficar adaptada. Deixa eu pegar outra aqui para a gente falar em regência, em regente. O uso da crase também que a gente tinha visto, né? Hoje eu estou dando uma retomada por cima, assim, para vocês poderem fazer a prova. Então, substitui sempre a palavra feminina por uma masculina, né? Fui ao colégio, né? Fui à escola, tem que seguir essa regra, né? É importante lembrar que este complemento não aplica nos nomes próprios, tá? Nomes de pessoa, viajou à França, viajou para a França, né? Substituir o a para a, que daí vocês vão saber se tem preposição ou não, né? Quando que os casos que são obrigatórios o acento da crase, tá? Quando tiver preposição, né? Outros complementos juntos, locução adverbial feminina, saiu à noite, às vezes a farta, vista, né? Termos femininos ou masculinos, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, né? Oi, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Né? Então, a crase, casos em que não se há crase antes de substantivos masculinos, né? Então, feminino, ok, masculino, não. Antes de verbo, também não vai crase, tá? Antes de substantivos no plural, estando o a no singular, ó, referia-se a cidades pequenas. Antes de pronomes pessoais, também não vai crase. Antes de pronomes demonstrativos, este, esse, né? Não vai crase também. Antes de pronomes indefinidos, obedecia a todos, não sei quem é que eu obedeci ou não. Né? Antes de pronomes de tratamento, como Vossa Senhoria, Senhora, Senhorita, né? Então, a gente tem que cuidar isso também. Antes de artigos indefinidos, antes de pronomes relativos, antes de palavras casa, sua própria casa, quando a gente está falando no sentido da própria casa, ou quando não acompanhada de adjetivo, ó, chegou à casa, voltou à casa paterna, dirigi-me à casa de Pedro, né? Então, quando for falar aí, antes da palavra casa também, quando tiver sentido da minha casa, não vai crase, tá? E as observações que sempre tem, nesses casos, você usa o acento indicador da crase, tá? Então, a crase, ela é de rigor a dita palavra no sentido de estabelecimento comercial ou dinastia, quando fala o príncipe pertence à casa de Bragança, né? Então, neste caso, a gente usa o acento para indicar a crase, né? Porque a gente está falando de uma
um estabelecimento comercial ou uma dinastia, ser rei, rainha, daí vai uma crase, se não, tirando isso, não vai. Antes de palavras como terra firme em oposição a bordo, ó, chegou a terra, eu aposto em como ele não vai à terra, né? Expressões literárias, né? Que termos que a gente usa na literatura, também, então, a gente tem essa exceção de não usar a crase. Quando já houver outra preposição, ó, viajou para a Itália, né? Tem uma preposição ali, então, quando tiver a preposição antes, também não preciso botar a crase, porque a preposição ela já me indica que vou para algum lugar, né? Então, não preciso colocar a crase, tá? Aí a gente tem um exemplo ali, ó. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicado, né? O indicativo, que é esse chamado de crase. Então, o pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Incorreta, tá? Porque este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente, né? A cidade, a primeira, a gente deixa porque é feminino, né? A cidade. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente, né? Também porque há alguma coisa, né? A população também é feminino. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Na letra C não precisa colocar crase, porque ele quer fazer a função só de artigo. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista, né? Compareceu a algum lugar, compareceu o substantivo ali, a entrevista, né? A D, a verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. E Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Aqui ele faz a questão, aí a gente também entra em questão de sentido, a atividade de alguma coisa, a prosperidade. Na letra, na número 2, assinale a opção em que o A destacado nas duas frases deve receber o acento indicado, indicativo, que se chama de crase. Então, ó, fui a Lisboa receber o prêmio. Paulo começou a falar em voz alta. Eu tenho que assinalar as duas que estão certas, né? Na primeira, fui a Lisboa receber. Fui a, volto da, né? Então, fui a crase. Volto de, não preciso de crase. Então, tá certo, mas Paulo começou a falar, eu não preciso botar crase, tá certo, né? Pedimos silêncio a todos. Pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Então, pedimos silêncio, pedimos a alguém, né? Então, precisa crase. Mas pouco a pouco não precisa, que é uma expressão de continuidade. Essa música foi dedicada a ele. Os romeiros chegaram a algum lugar. Então, a primeira não preciso, mas a segunda eu preciso crase. Bateram a porta, fui atender. O carro entrou à direita da rua. Todos a aplaudiram, escreva a redação a tinta. Então, a D estava certa, porque a gente tem que colocar, né? O A destacado nas duas deve receber o acento. 3. Disse ela que não insistisse em amar quem não queria. Então, eu disse a ela, né? Antes de feminino, né? Palavras femininas tem que ir a crase. Que não insistisse em amar a quem, porque eu só quero falar de quem, né? Então, é um A sem crase, que não a queria. Também não quero dizer nada de algum lugar ou para algum lugar. Então, a gente ficaria com a letra C. A número 4. Quanto suas exigências, recuso-me levá-las sério. Não, enquanto as suas exigências, recuso-me a levá-las. Então, a gente tem suas exigências, é feminino, então vai crase, tá? Recuso-me a levá-las, né? Então, não vai crase aí, né? A gente também deixa ela a no singular, né? E a sério. Então, são duas aí, né? Sem com crase, sem crase, né?
E a gente tem opcional ali, como tem o pronome demonstrativo seu, sua, na frente de exigências, pode botar ou não a crase ali, tá? Então, a gente ficaria com a letra B, que é a opção, ou a gente poderia colocar no plural, as suas exigências. Então, a gente pode, a opção B ou letra E aí. 5. Já estavam poucos metros da clareira, qual foram ter por um atalho aberto, foi-se. Então, já estavam, não temos aí feminino perto, então, a poucos metros da clareira, então, a sem crase. A qual foram também, então, eu os deixo sem crase, por um atalho aberto a alguma coisa foi-se. Então, o último A só craseado, é a letra C. Afeito, solidão, esquivava-se, comparecer, comemorações sociais. Então, afeito, a solidão, é o A sem crase, né? Esquivava-se, a também sem crase, a comparecer às comemorações. Então, o último A ali, a alguma coisa, a algum lugar, vai craseado. Então, é a letra D. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. Comunicamos a Vossa Senhoria que encaminhamos petição anexa, divisão de fiscalização que está apta a prestar informações solicitadas, né? Então, a gente tem aí, ó, comunicamos a Vossa Senhoria, né? A gente vai colocar, porque é uma pessoa, né? A gente está falando aí, então, encaminhamos. E a petição anexa, todos esses aqui neste caso, porque a gente vai falar aí que predomina na frase Vossa Senhoria, a gente vai botar a crase aí, né, nas primeiras, e aí depois a gente tem o terceiro A ali sem preposição, sem crase, né, por prestar, a prestar, e aí depois as. Tá? Vamos ver o que mais que a gente fala aí. Pontuação, então, também a gente tem que ter cuidado, mas a pontuação ela é mais tranquila, né? O uso delas. Ponto e vírgula, 2 pontos, né? A vírgula, que é mais complicadinha, né? Deixa eu colocar aqui a vírgula para a gente dar uma relembrada na vírgula. Se ela está no final ou no início, ó. Então, quando é que eu uso a vírgula, né? Ela é usada para separar termos que possuem a mesma função sintática. O menino berrou, chorou, né? O mesmo sentido para a frase, tá? A vírgula separa os verbos. Ela serve também para isolar o vocativo, então, minha cara, o vocativo ali para determinar mais alguma coisa ou esclarecer na frase, né? Isolar o aposto ao João. Então, geralmente, a vírgula vai entre duas expressões que eu quero dar um destaque, um complemento no sujeito. Ó. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir a reunião. Eu quero determinar, eu quero esclarecer que é o João, aquele ex-integrante da comissão, tá? Então, ele vai entre vírgula, tá? Que não, isolar também termos antecipados como complemento adjunto. Uma vontade indescritível de beber água, ó, eu senti quando olhei para aquele copo suado, né? Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Separar as expressões explicativas, né? Dar uma explicação, então, porém, pois, com essas expressões. Separar os nomes dos locais de data, ó, Brasília, vírgula, e o dia e o ano e a data. Isolar orações adjetivas explicativas, ó, o filme que você indicou para mim, né? Então, eu quero isolar para dar uma qualidade que você indicou para mim, é muito mais do que esperava, né? Os outros são tranquilos. Tá? Daí vocês também têm aí exercícios de fixação para virgular ali quando necessário, de acordo com as regras ali em cima. Né? Primeiro, ó, meu amigo, ouça uma música bem suave antes de dormir.
né? Aqui não precisa. Como você consegue, Rodrigo, ouvir música tão alto? Também não. Esta música eu dedico a vocês, crianças. Eu quero deixar explicitado que eu dedico, então, esta música, vírgula, eu dedico, vírgula, a vocês, crianças, porque eu quero deixar enfatizado ali que eu dedico. Então, essa música eu dedico a alguém. Então, por isso eu preciso um complemento ali, tá? A música, uma das artes mais antigas do mundo, é apreciada por todas as pessoas. Então, a música, eu também quero detalhar o que é, vírgula, uma das artes mais antigas do mundo, vírgula, é apreciada por todas as pessoas. Tá, galera? Tá quase acabando o tempo. Falta 10 minutos aí. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. A prova tá bem tranquila aí de fazer, né? Agora vocês vai estar disponível para vocês fazerem. Quero saber se alguém tem alguma dúvida para perguntar. O conteúdo é bem bom, não é extenso, ele não é complexo. É só compreender ele direitinho na hora de concordar, ver se o plural, singular, feminino, masculino, as regras direitinho das vírgulas, né? Se alguém, caso não tenha alguma pergunta, alguma dúvida, já pode sair da aula, tá? Vai ficar disponível a prova, qualquer dúvida vocês podem me chamar. E amanhã nós temos a aula de literatura, certo? Boa noite, então. Façam com calma a prova aí, tá? Boa noite. Boa noite. Tá bom, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.